Venha! Rony, o observador! Alô, você, galerinha amada do canal Rony, o Observador. Olha, hoje eu amanheci aqui com vontade de estudar, tá certo? Vontade de estudar, de ver as coisas, né? De fazer uma reflexão. E aqui eu quero fazer com você uma reflexão a respeito da situação que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo todo. Gente, nós estamos vivendo ali uma pandemia, né, da Covid-19, onde a gente está vendo ali várias crises. É uma crise sanitária, da saúde, né, por conta do vírus da Covid-19. É uma crise econômica, né, muitas pessoas ali perdendo os empregos, muitas empresas quebrando, muitas lojas fechando as portas. E aí, gente, a gente está vivendo uma crise, por que não de fazer também uma análise, uma crise na vida espiritual também das pessoas, né? As pessoas sem poderem ir ali para as suas igrejas, para os seus cultos, enfim. A gente está vivendo uma situação muito complicada, muito difícil nessa parte da história da humanidade, tá certo? E aqui, como eu amanheci hoje com vontade de estudar, eu já amanheci querendo comer os livros. Então veja bem, e aí fica também aquela coisa das pessoas também numa crise política que a gente está vendo, pelo menos aqui no nosso Brasil, né? Você vê a briga de governo, de prefeitos, de presidente, de ministros, enfim, a gente vê aqui no nosso Brasil, parece um caos. Apito de furacão. Sabe sua vida, rapaz? Aí vem um daqueles furacões e dos bem grandes. O que parei? Minha moto! De tanta coisa que está acontecendo, né? Mas, gente, eu quis aqui fazer uma reflexão diferente para você, assim, porque a gente vê muito nas redes sociais as pessoas ficarem ali, mesmo em meio à pandemia, parece que a política não acabou, né? Fica aquelas pessoas que são lulopetistas, que são bolsonaristas e diz uma coisa com um e diz uma coisa com o outro e fica se engalfiando ali nas redes sociais, jornais com notícia disso, notícia daquilo, né? Pró-governo, anti-governo e assim por diante. Gente, eu queria aqui fazer uma reflexão com vocês, dizendo para você que o buraco, gente, ele é muito mais embaixo, tá certo? Não, eu quero falar aqui para todos, aqui eu não vou falar de política, quem é de Lula, quem é de Bolsonaro, quem é isso, quem é aquilo outro, não. Eu quero fazer aqui uma reflexão com você bem mais ampla da coisa. Olha, visão de águia. Presta atenção. E fazendo os estudos aqui, né, eu já venho fazendo um tempo ali alguma reflexão e eu queria partilhar com você neste vídeo, tá certo? Olha bem, na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 37 a 41, diz exatamente assim: assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederem o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também acontecerá na volta do Filho do Homem. Olha bem, gente, queria aqui fazer uma primeira reflexão. Todo mundo conhece aqui a história de Noé, a história do dilúvio, né? Onde ali apenas 8 pessoas se salvaram daquela catástrofe, né? E aí veja bem, a Sagrada Escritura, ela é um livro onde é o próprio Deus que se comunica conosco, tá certo? E aí o próprio Jesus vai fazer uma comparação na volta do Filho do Homem, que vai ser como nos dias de Noé, né? E aí o que acontece? Fazendo essa comparação com o que a gente está vivendo hoje. Lá no tempo de Noé, veio o dilúvio, choveu durante 40 dias e 40 noites. Né? O que a gente, depois disso parou, cessou, até que a água baixou e ali foi reconstruindo, foi se refazendo novamente a humanidade, os animais e assim por diante. O que aconteceu conosco? Né? Nós vivíamos ali tranquilos, sossegados, em nossas casas, em nossos trabalhos, nas festas, enfim. Aqui, de maneira muito especial no nosso Brasil, né, a gente sabe da notícia da Covid-19 desde o mês de novembro do ano de 2019.
Mas o que nós brasileiros acabamos fazendo aqui, o poder público, as tomadas deles, quais foram? Zero, nenhuma. Por quê? Porque aconteceu ali no período do carnaval, toda festa de carnaval, né? Onde comiam, bebiam, dançavam, folia, eita coisa boa. Oh, abram alas que eu quero passar. Os amigos fariam um rolezinho, teriam esse jeito de se vestir, quer dizer, a imagem é a tradicional, mas os gestos são descolados. Talvez Jesus estaria na rua com os amigos e levaria uma dura da polícia. É a veste dos apóstolos, né? Modernérrima, com bonés. É um paredão do baile funk aí. Jesus renasce na mangueira, ressuscita na mangueira. Gente, e aí de repente passa o carnaval, todo mundo estava comendo, bebendo, dançando, brincando, e de repente vem um dilúvio. Vem o dilúvio dessa pandemia, desse vírus da Covid-19, onde pegou ali as pessoas que foram avisadas, mas fizeram ouvidos de mercador, né? E o que aconteceu? Estamos nesse período de quarentena. Olha bem, choveu 40 dias e 40 noites no tempo de Noé, né? E aqui conosco estamos também de quarentena, 40 dias, né? Claro que a gente vai passar bem mais do que isso. E aí o que acontece? Todo mundo trancado, se precavendo ali, mas muitas pessoas morrendo. No mundo todo, né? Então veja bem, no versículo 41 continua assim: 2 homens estarão no campo, um será levado, tomado, e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e outra será deixada. Olha a conta que Jesus faz aqui, que a Sagrada Escritura nos diz, né? A conta, ela fecha pela metade. 2 pessoas, uma será levada, outra será deixada, né? Na conta aqui, significa dizer que metade vai, metade fica, né? E o que está acontecendo com a humanidade? Nações sendo dizimadas, povos, né? Então o que acontece? Muitas pessoas estão morrendo. E infelizmente, muitas ainda irão morrer, né? Nessa conta, o que diz? Que uma será levada, outra será deixada. Já imaginou? Pensa comigo, gente. Infelizmente, metade da população mundial, né? E aí, a Sagrada Escritura vai dizer que aquelas pessoas que foram, elas foram poupadas da grande tribulação que vai vir. Então, quem ficar, gente, aí é que é um da porca, ó, vai torcer o rabo. Gente, continua comigo aí fazendo essa reflexão, olha bem. Então, gente, no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 6, diz assim, preste atenção: ouviste falar de rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isto aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então o que a Sagrada Escritura está dizendo para nós? O próprio Jesus falando, rumores de guerra. Nós estamos em guerra, gente. Nós estamos em guerra e o nosso inimigo ele é invisível, né? E a gente escuta os rumores no mundo inteiro, nações sendo dizimadas, né? E é preciso que essas coisas aconteçam antes da vinda do Filho do Homem, né? E aí o que acontece? Eu disse para você que aquelas pessoas que foram, as que ficaram, vai passar por uma grande tribulação, segundo a Sagrada Escritura. Então o que acontece? Nós, na história da humanidade, nós já passamos por diversas situações complicadas, difíceis. A gente já passou por 2 guerras mundiais, a gente já enfrentou a peste negra, holocaustos. As mais atuais aqui, a gente enfrentou, por exemplo, aqui no nosso Brasil, a dengue, a H1N1 e agora estamos nessa Covid-19. Então significa dizer que a humanidade já atravessou várias situações e foram se reconstruindo ali. Mas essa, gente, quando essa passar, vai ficar uma recessão econômica no mundo todo. Países quebrados,
né? Nações sem poder financeiro nenhum. E aí o que acontece? Vai se levantar. Preste atenção que Rony é observador. Vai se levantar líderes mundiais com propostas de resolver a situação financeira no mundo todo, né? E quando isso vier acontecer, aí vai ser um camarada que vai estar ali prometendo a paz no mundo. E muito cuidado quando isso vier acontecer. Sabe por quê? Porque na própria Sagrada Escritura, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: cuidado quando você escutar a respeito de paz e segurança. É neste momento que o reino da iniquidade irá ser instalado. É onde vai vir o anticristo, tá certo? Então, gente, essa reflexão que eu queria deixar aqui com você, dizendo o seguinte: nós vamos, depois dessa Covid-19, o mundo todo vai viver uma recessão econômica, né? Onde tantas situações já vividas na humanidade, superada, essa vai ser muito complicada. No mundo globalista como a gente vive hoje, né? E aí a recessão econômica vai ser muito grande, né? E aí como superar também essa, né? Então, gente, fica aí essa reflexão para mim e para você, tá certo? Se você gostou desse vídeo, ó, deixa o seu joinha, tá certo? Se inscreva no canal, ativa o sininho, não esqueça, para você estar sendo notificado ali de novos vídeos, tá bom? E a ideia é, gente, compartilhar nas suas redes sociais, tá certo? Para que esse canal chegue longe, ó, hashtag tamo junto, gente, foi boa!